6º do parágrafo 1º do artigo 25 do Decreto 6.689, de 11 de dezembro de 2008, e a linha B do artigo 4º do Regimento Interno do Conselho Curador, representante dos funcionários da Empresa Brasil de Comunicação, S.A., a senhora Eliane Pereira Gonçalves, brasileira, separada, jornalista, filha de José Gonçalves de Matos e Maria do Socorro Pereira Gonçalves, residente na Avenida Pedroso de Moraes, 691, apartamento 52, Pinheiro, São Paulo, portadora da carteira de identidade número 1388626, do DF e do CPF. É DF mesmo? E CPF 610-833-561-00. A mesma foi eleita pelos funcionários em primeiro turno em eleição ocorrida no dia 14 de junho de 2013. Assinam o presente termo a empossada, juntamente com a senhora presidente do Conselho, Ana Luísa Flex Saipro. Brasília, 26 de junho de 2013. Por favor. Muito bem-vinda. Eu gostaria de passar a palavra para você, por favor. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, conselheiros. Obrigada, colegas aqui da IBC. Obrigada, internautas. Obrigada, o público. Eu me esqueci de dizer, ela foi eleita com 75% dos votos. Eu acho que isso dá bem a dimensão da representatividade dela na casa, né? Então, é uma honra. É uma honra ocupar esse espaço aqui, que eu acho que é central. Eu fiquei procurando qual a melhor imagem, se era... Acho que no mundo ocidental é o cérebro, é o centro nervoso, é o centro de comando aqui do pensar uma comunicação pública e um caminho, e pensar comunicação pública num país marcado pela comunicação de mercado é trilhar um caminho novo, né? Então, se fôssemos orientais, talvez seria o fígado, o centro da ira e das paixões, né? Mas, assim, uma bússola. Então, é uma honra estar ocupando aqui esse lugar. Uma honra que eu devo agradecer aos meus colegas, né? As pessoas que fazem comigo as 8 emissoras de rádio, as 2 emissoras de TV, né? TV Brasil e TV Brasil Internacional, a EBC Serviços, que é onde eu venho, da NBR, Voz do Brasil, né? Que segura os recursos, né? Que presta serviços dentro da empresa. Enfim, agradecer a todos os colegas que colocam, que fazem, colocam toda essa estrutura, fazem essa máquina caminhar e que confiaram em mim nessa representação. De fato, é uma responsabilidade, é uma representação que coloca alguns desafios. Acho que o primeiro desses desafios é substituir Guilherme Strozzi. Meu colega Guilherme Strozzi, acho que fez uma gestão, teve um mandato que muito nos honrou, né? que ocupou esse espaço e garantiu legitimidade para esse espaço, e eu pretendo cuidar desse espaço construído, eu pretendo cumprir zelar bem pelo que já foi construído. É um desafio pela proporção de votação, acho que 76% dos votos, quase 76% dos votos dos meus colegas me coloca numa responsabilidade fundamental. Acho que as propostas que eu apresentei representam o anseio de muitos de nós. Acho que por isso essa votação expressiva, mas isso aumenta muito a minha responsabilidade e o compromisso com todos os meus colegas. E um desafio porque é comunicação pública. Eu apresentei uma plataforma, fui eleita com uma plataforma que tinha 7 pontos, né? Começava com defender a autonomia e a independência para garantir o caráter público da EBC, representar trabalhadores e trabalhadoras de uma empresa e não de um único veículo. A gente não é só televisão, nós somos 8 emissoras de rádio, nós somos 2 de TV, né? Mais toda a prestação de serviço, nós somos um portal de internet, uma agência, uma radioagência, então não somos apenas um veículo.
contribuir com a transparência das discussões do Conselho Curador, que eu acho que foi um processo importante, um caminho bem construído pelos 2 conselheiros que me antecederam. Contribuir para dar visibilidade à rotina, às ideias e às condições de trabalho de nós, trabalhadores, reforçar a participação nas instâncias de discussão do Conselho Curador, reconhecer e valorizar as praças, defender a pluralidade, a diversidade e a tolerância. São esses os 7 pontos. E, no coração desses 7 pontos, um anseio, que está bem no miolo, é justamente como, bem no miolo do centro dessa plataforma, está no processo justamente de como trazer, dar capilaridade ao que é discutido aqui dentro, como a discussão que se passa aqui dentro do Conselho, aqui no Pleno, possa chegar até os trabalhadores, e como nossas vivências, nossa prática, nossa realidade, nossa experiência, nosso conhecimento possa vir também ser trazida para cá, para contribuir com as decisões tomadas aqui no Pleno. Este é um desafio fundamental, acho que para a gente, para todos nós trabalhadores, é fundamental. Isso exige organização e isso exige qualificação. Vamos assim, lá em São Paulo, por exemplo, faz parte, inclusive, dessa plataforma um processo que vamos concretizar amanhã, que é oficializar a criação do primeiro núcleo de estudos dos trabalhadores da comunicação pública, né, que a gente batizou de espaço público, que é justamente a ideia de qualificar a nossa participação, trazer, de fato, contribuição para aprimorar a discussão de comunicação pública dentro da vivência de quem está todo dia segurando o microfone, né, assim, fazendo as perguntas. Então, oficializamos amanhã. Este é um processo que estamos pensando, mas que a ideia é nos organizarmos em todas as praças para poder trazer cada vez mais qualidade dentro dessa participação na instância do representante aqui dos trabalhadores. E isso é fundamental. Eu acho que fazer comunicação pública, e aí vamos lá para o 7º, vou pular já para o 7º ponto, defender a pluralidade, a diversidade e a tolerância, é lutar contra hegemonias, é lutar contra discursos hegemônicos, contra palavras hegemônicas. Nós não somos uma única classe, nós não somos uma única raça, nós não somos um único gênero, nós não somos um único discurso. E discutir e falar, lutar contra hegemonias, né, dar espaço ao diverso, dar espaço e ser tolerante com o diverso, muitas vezes é remar contra a maré. E remar contra a maré não é fácil. Eu pego o exemplo da minha vivência quanto repórter, em que você está ali numa entrevista, numa coletiva, pode ser um quebra-queixo, pode ser, mas enfim, que você está com os colegas e que você Eliane, quebra-queixo, nem todos aqui entendem, porque nem todos são jornalistas. Quebra-queixo, estamos ali no corredor. Pode ser o corredor polonês também, não, né? Como é? No corredor polonês. Não, pode também, não. Você tem que... Mas, enfim, estamos na entrevista de rua, ali, disputando o espaço. Acho que o corredor polonês todo mundo entende. Mas quebra-queixo. Quebra-queixo. Mas, enfim, estamos ali no meio da entrevista e de repente, você olha para o colega e para todos os colegas que estão ali pautados por princípios, geralmente, que tem uma origem que acho que é fundamental hoje na nossa sociedade, que é o mercado. É a parte, acho que, dos 3 eixos, que comunidade, Estado e mercado, é o que mais predomina. E você pega um discurso todo pautado pelo mercado, e, quando você quer fazer uma outra pergunta, que, de repente, não está mesmo dentro daquela linha, fica assim na dúvida, mas será que eu estou viajando? Será que essa pergunta, será que eu não sou um ser estranho? Mudar o eixo, trazer um novo olhar, quebrar o prisma, assim, né? Olhar por outro ângulo, que é o quebrar a hegemonia, exige uma certeza do que se está fazendo e uma certeza do que se pretende construir muito grande. Exige autoestima muito grande, porque nem sempre a pergunta sai. Então, é uma prática que eu vivo, que eu vivi e que eu acho que é fundamental. E isso só se passa com valorização. Se o profissional que está segurando o microfone na hora de fazer a pergunta, se o profissional que está olhando ali pela câmera na hora de enquadrar, se o profissional que está com a caneta na mão na hora de anotar não tiver segurança disso,
não tiver autoestima para enfrentar, para nadar contra a corrente, não tiver certeza do que pretende construir, ele não vai fazer a pergunta, ele não vai construir a comunicação pública, ele não vai fechar o discurso. Então, acho que isso só passa, as ideias só podem chegar se passar por capacitação, por valorização, por autoestima das pessoas que fazem essa máquina caminhar. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente, que eu, enquanto representante dos trabalhadores, pretendo trazer e que nós, espero, consigamos cada vez mais nos organizar e sermos cada vez mais participativos para a construção disso, de um fazer que quebre a hegemonia, que seja mais diverso e mais tolerante. Espero fazer um bom mandato e representar e honrar a confiança dos meus colegas aqui na EBC nos próximos 2 anos. Super bem-vinda, Eliane. Muito obrigada. Eu ia dizer que eu estava com saudade do Guilherme Strozzi, mas, olha aí, cada vez vem mais contribuição de mais qualidade. Muito obrigada, Eliane. Muito bem-vinda. Alguém mais quer usar a palavra? Conselheiro Mário Augusto. Não, eu acho que o que ela colocou é muito importante, né? Nós que fomos repórteres, né? Agora já estamos em outro estágio, então, o que ela fala é fundamental para a gente conhecer o que está acontecendo aí em matéria de cobertura jornalística. E nós vamos entrar daqui a pouco, não vou me adiantar nesse item, que é muito importante aqui. Então, essas palavras são bem-vindas e um sinal de que os trabalhadores da EBC estão muito bem representados, como estavam da outra vez. Como você falou. Muito legal. Obrigada, gente. Vamos passar ao próximo item, que eu, com muita alegria e muito orgulho, anuncio o lançamento da nossa revista do Conselho Curador hoje. Só um minutinho, por favor. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os conselheiros, dizer da minha admiração bom, evidentemente, por toda a Secretaria Executiva, mas pela Priscila, que foi a última pessoa a integrar o Conselho, e ela é boa, gente, ela é danada. Ela fez tudo sozinha, essa revista. Então, eu quero te chamar aqui, Priscila, eu gostaria que você falasse sobre a revista, mostrasse a revista. Ela é danada, viu, gente? Vamos aproveitá-la, porque ela é danada. Posso falar daqui? Ela é muito novinha, mas ela só disfarça, mas ela é muito boa. Não, vem para cá, assim, por aqui, não sei, onde você quiser. Onde você ficar mais confortável também, né? Escondida. Nós vamos mostrar aqui? Nós vamos mostrar? Vamos. Ah, então tá. Então, eu estou igual os jovens hoje de manhã, estou nervosa. É o seguinte, a ideia da revista do Conselho surgiu da presidenta, Ana Fleck, para ampliar os nossos espaços de discussão, para ampliar o espaço onde o Conselho pudesse se representar, onde o Conselho pudesse falar tanto para dentro quanto para fora de casa, pudesse aumentar o diálogo com a diretoria da EBC, com os funcionários e também para fora, com o público que nos acompanha, com as entidades que acompanham as discussões no Conselho. E a ideia é que a revista possa também ampliar as discussões que acontecem no pleno durante as reuniões. E aí veio a ideia, a gente acatou e tentamos fazer da maneira mais participativa possível. Disparamos para o nosso mailing, contando da novidade, pedimos a participação dos funcionários, participação das pessoas que acompanham o Conselho, e aí tivemos um resultado que eu acho que foi positivo. A gente tem muita coisa para melhorar ainda, acho que as próximas edições vão ser bem melhores, mas acho que foi legal, e eu queria fazer um agradecimento especial também para o pessoal que fez a diagramação da DICAP, ficou bem bonito, fez o projeto gráfico, e é isso, vou apresentar. A revista ela tem uma periodicidade semestral, a princípio, e ela é formada basicamente de artigos e 2 matérias principais. A matéria de capa, dessa vez, a gente fez sobre um tema que eu acho que é bem caro ao Conselho, que é produção independente, produção regional, como que está a produção independente dentro dos veículos da EBC e um panorama dela no Brasil. E, só porque dá para passando assim? Dá, a gente vai passar. Pode passar aí a próxima página, por favor. Tudo antes da gente. A gente tem uma editoria de carta dos leitores, a gente recebeu algumas contribuições, e
ali a gente tem um editorial, que foi a Ana que escreveu, e tivemos várias participações que estão descritas ali. Pode passar mais uma vez? Esse daí é um artigo da nossa nova conselheira, Antes de ser eleita, foi antes. Mas, gente, não foi comprado o espaço. A gente ainda não sabia nem da eleição ainda quando ela escreveu, porque como a periodicidade da revista é semestral, a produção dela é um pouquinho mais comprida, né? Então, a gente já estava produzindo há um tempo, e aí a Eliane, quando a gente disparou, ela, muito interessada no conselho, mandou um artigo para a gente, e aí está aí como funcionária ainda, está no espaço dos funcionários. Essa é uma coluna destinada a quem faz a EBC e quem vê a EBC do lado de dentro. Pode passar. Esse daí é uma matéria institucional falando o que o Conselho fez no ano passado. Pode passar mais uma vez. A gente tem algumas notinhas ali também sobre ações que estão em curso. Quem quiser estar por dentro do que as câmaras temáticas estão fazendo, o que o Conselho está realizando, está aí. Essa é a matéria sobre produção independente. Essa foto aí é de 3 produtores que acabaram de emplacar um projeto na rádio. Eles são DJs de um coletivo de arte daqui de Brasília. A gente conversou com eles. Pode passar. E aí, a gente tem uma matéria principal e uma retranca que fala da produção regional. Depois vocês podem estar lendo. Pode passar. Pode passar. Ficou grande. Pode passar. Mais uma vez. Esse daí é um espaço que a gente chamou de crítica da programação da EBC. Nessa edição, o conselheiro Mauro Augusto fez um artigo para a gente sobre o jornalismo da EBC. E a ideia é que cada edição a gente possa estar abrindo para que os conselheiros possam falar, para que todo mundo que tem interesse possa mandar os seus artigos. Pode passar. Esse daí é o nosso saudoso conselheiro Strozzi. Ele escreveu para uma conselheiro. Eterno conselheiro. O saudoso é eterno. Ele escreveu para uma editoria que a gente chamou de Coluna Acadêmica, que especificamente ele mandou da pós-graduação dele um artigo que ele está fazendo sobre mídias digitais, mas não necessariamente precisa ser de um conselheiro, pode ser de outros acadêmicos que queiram mandar para a gente também. Pode passar. Essa daí é a nossa ouvidora, Regina, que também ganhou um espaço na nossa revista, pela especificidade do trabalho da ouvidoria, que é muito correlato com o conselho, a gente sempre trabalha junto, então a revista tinha que refletir isso também, a gente fez uma coluna para a ouvidoria. E aí ela, toda edição, vai trazer um artigo para a gente. Mais um. Essa última é a coluna especificamente dos conselheiros, que a gente recebeu uma contribuição da Marta Suplicy, que também é a nossa conselheira aqui, que fala sobre a cultura, sobre programas de incentivo ao consumo de cultura e tal. É isso. Gente, ela é uma revista eletrônica, a princípio a gente não vai rodar ela, é para ser mais disseminada, e eu acho que tem muito a ver com as discussões que a gente tem feito sobre o uso da internet, sobre novos meios e mídias que acessem a população mais fácil, público jovem também, que a gente quer trazer para dentro do Conselho. E é isso, eu espero que vocês gostem. Depois a gente vai estar divulgando o link para vocês poderem ler. Obrigada. Tenho certeza que eu não exagerei nos meus elogios, né? Não, né? Bom, eu gostaria, então, de chamar... Obrigada, viu, Priscila? Parabéns de novo, querida. Garotos poderosos do Conselho. Nós é que nos cuidemos. Não, eu queria, então, estimular e incentivar a participação dos conselheiros na revista. Tá? Temos algumas sessões fixas, mas isso não impede que a gente repense algumas coisas. Então, parabéns de novo a todos vocês. Não, nós pensamos em fazer monotemática, mas engessa um pouco, né? Em algum momento a gente pode decidir isso, fazer só sobre um tema, mas no momento não. Deixamos em aberto, tá? Conselheiro Paulo Derengoski. Em primeiro lugar, até por ter passado na frente, parabéns pela feitura dessa revista. Eu, como velho trabalhador em revista, onde fomos colegas lá na Block Editores durante muitos anos,
Mário Augusto lá, notei que valoriza muito uma publicação em forma de revista, é a boa diagramação, e ela está, a meu ver, excelente. Mas eu queria chamar a atenção da nossa presidente, não sei se é o caso, da homenagem que teria que ser feita a Liana Mikol, lá da Rádio do Alto Solimões. Conselheiro, a sua presidente não ia fazer uma desfeita dessa. É porque quem vai falar em nome da EBC não estava presente, então eu só antecipei a posse da Eliane. E o senhor pode chamar o Braulio, que é da... eu já nem sei mais onde é que você está, Braulio, desculpa. Só lembrando que a Alto Solimões, naquela região, não é, Braulio? Muita gente nem fala português. Falam e ouvem rádios peruanas e bolivianas. Daí a importância do trabalho dela e dessa rádio lá, que você conhece muito melhor que nós. Eu só troquei a ordem, conselheiro, porque o Braulio não estava presente no momento, então eu não queria prescindir da tua contribuição. Se você puder fazer um pequeno histórico para quem não está... Na verdade, é uma homenagem do Conselho à radialista Lana Mikol, coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, que foi assassinada em maio de uma maneira muito brutal. E eu gostaria, então, o Conselho vai fazer uma homenagem à jornalista. Bom, Ana, presidenta, primeiro agradecer ao Conselho Curador por ter aberto incluído na pauta da reunião de hoje. Aliás, hoje faz exatamente um mês do assassinato da Lana, foi no dia 26 de maio, né? Então faz exatamente um mês. E agradecer a ter incluído essa pauta na reunião, porque nesse um mês a gente, enfim, já chorou o que tinha que chorar, já sofreu o que tinha que sofrer, mas a gente agora já está naquele momento de tentar transformar essa perda, né, da Lana em alguma coisa construtiva, alguma coisa positiva, que aponte para a melhoria do nosso trabalho e, principalmente, da realidade que a Lana tanto denunciava, tanto falava sobre isso na programação da Rádio Nacional, não só lá, mas em todas as nossas emissoras. A questão da violência contra a mulher é um tema muito discutido nas nossas emissoras, e jamais a gente imaginar que uma das nossas radialistas, né, a coordenadora da rádio, fosse ela mesma alvo dessa violência que a gente tanto critica e tanto denuncia. Mas, como a gente é de rádio, presidenta, a gente quer fazer a apresentação da Lana audiofonicamente. Então, a gente está com 2 áudiozinhos aí curtos que a gente queria passar para os conselheiros, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Lana pessoalmente. A Lana esteve aqui no ano passado para um evento chamado Conhecer-nos. Foi ano passado, não foi, presidente? Não. Setembro do ano passado. Um evento promovido pela IBC chamado Conhecer-nos, em que a gente reunia as equipes e todo mundo falava sobre si, quem era, onde trabalhava e tal. E a Lana veio de Tabatinga para um desses encontros nossos aqui do Conhecer-nos e fez essa autoapresentação dela no dia do evento que a gente queria passar para vocês. Eu só esqueci de mencionar que a ideia da homenagem foi do conselheiro Takashi. A rádio é sentimento para mim. Eu não consigo falar da rádio e separar a rádio trabalho. Rádio não é sentimento, é sentimento mesmo, é envolvimento. Eu lembro quando eu participei do primeiro planejamento de rádio, eu nem conhecia a história da Rádio MEC. Eu cheguei lá e falei assim, a Rádio Nacional do Alto Solimões, para apresentar, a rádio é a escola dos que não têm escola, é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador das novas esperanças e o consolador dos enfermos e o guia dos sãos. E é uma frase de Roquete Pinto. E quando eu, pesquisando, estudando ali, eu li, eu disse, gente, isso é a Rádio Nacional. Nacional do Alto Solimões ali. Porque nós temos pessoas que estão assim no meio da floresta, que o único meio de comunicação é o rádio, que só sabem das coisas porque ouvem a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia, que quando vão pescar e saem de casa às 4 horas da manhã, levam o seu rádio e botam ali na polpa da canoa.
e o que eles ouvem ali é a verdade para eles. Então, essa é a importância da comunicação pública. É realmente mostrar os fatos, não induzir, e fazer com que a pessoa, principalmente o povo amazônida, que é tão influenciável ainda por pessoas que chegam e querem passar a sua opinião, fazer com que eles possam ouvir as informações e, a partir daí, eles têm as próprias opiniões deles. Esse foi um trechinho da fala da Lana nesse dia, e, aliás, foi engraçado porque, depois que ela falou, não foi, Nelson, assim, todo mundo depois que falou depois da Lana, de alguma maneira fazia referência a essa intervenção dela, porque tocou a todos muito. E a Lana, vocês conheceram o lado mais marcável, eu acho, a personalidade da Lana, essa paixão, essa maneira como ela vivia mesmo a rádio, e ela era assim mesmo. Mas a gente queria também falar um pouco sobre a trajetória profissional da Lana para vocês, né? Quem foi a Lana Micol, quando foi que ela assumiu, e a gente também vai fazer isso por meio de um pequeno áudio que a gente trouxe aqui, que foi uma matéria, logo depois que a Lana morreu, a nossa repórter Maíra Heinen preparou uma matéria sobre a Lana, falando da sua história, e a gente também queria passar para vocês ouvirem a matéria da Maíra, por favor. Ela decidiu seguir os passos do pai, radialista, para levar informação às fronteiras da Amazônia e do Brasil. Foi acompanhando o trabalho dele desde criança que Lana Micol descobriu o que queria fazer pelo resto da vida. Mas um crime brutal destruiu seus sonhos neste domingo, 26 de maio de 2013. A coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões foi assassinada em frente à sua casa, na presença da filha, de 7 anos, e do namorado. O ex-marido é o principal suspeito. Lana começou a trabalhar na emissora em 2006, quando era ainda a Rádio Nacional de Tabatinga. Em 2012, ela esteve em Brasília, participando de um encontro de gestores de rádios da EBC. Na ocasião, a radialista falou sobre o significado da comunicação pública para ela. Nós temos pessoas que estão assim no meio da floresta, que o único meio de comunicação é o rádio, que só sabem das coisas porque ouvem a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia, que quando vão pescar e saem de casa 4 horas da manhã, levam o seu rádio e botam ali na polpa da canoa, e o que eles ouvem ali é a verdade para eles. Então, essa é a importância da comunicação pública. O pai dela, Moisés Fonseca, diz que sempre teve orgulho da filha por ela ter escolhido seguir seus passos na comunicação. A minha filha vendia alegria, vendia gargalhadas. Ela realmente nasceu comunicadora. Eu tinha orgulho, tenho, né, orgulho, todo orgulho do que ela foi. E tinha na época, né, quando ela surgiu, eu fiquei muito orgulhoso, muito satisfeito. Estou com muita saudade dela. Nos depoimentos de familiares, amigos e colegas de trabalho, as palavras remetem a uma pessoa guerreira e carinhosa, e uma profissional que sempre teve paixão pelo que fazia. Também radialista, a colega e amiga Mislene Ferreira fala com emoção da convivência e dos anos de trabalho ao lado de Lana. É uma tristeza muito, muito grande ter perdido a nossa querida Lana, sabe? A nossa amiga, que era mais que uma chefe, era mais que uma companheira de trabalho, era uma amiga de todos, uma pessoa humana, honesta, que merecia passar por isso dessa maneira, uma pessoa que lutava pela segurança pública, para trazer informação que mudasse a vida das pessoas, que trouxesse mais segurança, que trouxesse os direitos de todo cidadão. O Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação emitiu uma nota de pesar em que ressalta que a valorização da vida é um dos princípios fundamentais que estava refletido no trabalho realizado por Lana e pela Rádio Nacional do Alto Solimões. Lana deixa 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 11. As rádios da EBC se despedem da colega, relembrando o bom dia que ela dava de forma alegre e carinhosa a todas as cidades e comunidades da região quando começava seus programas. Bom dia, Fonte Boa, Tabatinga, Jutaí, Tocantins, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Amaturá. Bom dia, Benjamin Constant, Atalaia do Norte. Bom dia também a todas as comunidades ribeirinhas.
Buenos días también a todos los hermanos, vecinos, amigos colombianos, peruanos. Ru Namangue Anmangue, para todas as comunidades indígenas. De Brasília, Maíra Heinen. Bom, gente, como o conselheiro estava falando lá, os programas todos eles iniciam sempre dando saudação em castelhano, em ticuna, em português, porque é a realidade mesmo da região. E a gente agora está nessa fase, como eu falei no início, de retomar o trabalho lá na Rádio Nacional do Alto Solimões, reorganizando a equipe, né? Estamos sugerindo, né, vamos levar para a diretoria, para a próxima reunião da diretoria executiva, a indicação da Mislene Ferreira, essa que falou na matéria agora há pouco, para assumir a coordenação da Rádio Nacional do Alto Solimões. E vamos... Esse ano, eu acho que o que a gente vai fazer de mais importante lá em Tabatinga é a realização do primeiro festival de música da Nacional do Alto Solimões, que era um projeto, um sonho muito grande da Lana de realizar esse festival de música lá. E nesse festival a gente vai fazer, claro, vai transformar o festival numa grande homenagem ao trabalho que a Lana teve nos 6 anos que ela teve à frente da rádio, há 5 anos que ela teve à frente da Rádio Nacional do Alto Solimões. Bom, acho que é isso, Pedro. Eu proponho uma salva de palmas, é a nossa homenagem. A conselheira Maria da Penha quer falar, por favor, pediu a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer a seguinte observação. A Lana começou a trabalhar no ano de 2006, exatamente no ano em que a Lei Maria da Penha foi criada. E eu não sei porquê, se ela foi assassinada porque não procurou uma política pública, ou porque procurou e não tinha política pública naquele estado, naquela cidade de Tabatinga. Você sabe dizer se tinha uma delegacia da mulher, se tinha um centro que a apoiasse e a protegesse, porque a finalidade da lei é essa, é de proteger a mulher vítima de violência doméstica. E se nós, homens e mulheres, não trabalharmos nesse sentido, mais Lanas vão morrer, né? Mais Marias vão morrer. E nós precisamos, inclusive as filhas de cada um de nós aqui. Não pense que, porque, mesmo que ela fosse de uma situação financeira privilegiada, tivesse um cargo privilegiado, se as providências para que ela saísse da violência não existir, uma mulher não consegue sair da violência doméstica e corre o risco de morrer. Por isso, nossas netas, nossas filhas, nossas parentas correm esse mesmo risco. Porque, enquanto o homem ele perde a sua vida por um problema de trânsito, por um problema de bar, porque estava no bar, né, por uma briga de rua, a mulher, 70% das mulheres perdem a sua vida no local onde elas deveriam se sentir seguras, que é dentro das suas casas, através dos seus companheiros. Então, eu gostaria que, nessa homenagem que vai ser feita à Lana, que pudessem, se não tem uma delegacia, que fosse criada uma delegacia, ele desse o nome dela, ou um centro de referência, ou uma casa-abrigo, para ficar registrado que uma mulher que entrou na vida profissional, por exemplo, e por aptidão, e que estava fazendo tanto bem àquela região, ela foi eliminada, e o que é pior, ainda deixou 2 filhos na orfandade. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Parabéns pela sugestão, conselheira. Vou responder a conselheira e aproveitar e dar um informe rápido sobre como é que está a situação do inquérito, né?
A Lana, ela chegou a denunciar o ex-marido por agressão, e, inclusive, com base na Lei Maria da Penha, conselheira, a juíza local decretou que o ex-marido não pudesse se aproximar a menos de, sei lá, 500 metros. Isso alguns meses atrás, essa decisão judicial. Acho que não tinha 2 meses da decisão judicial quando ela foi assassinada. Então, ela vinha fazendo denúncias, né, registrando na delegacia. Não há delegacia especializada da mulher lá na região do Alto Solimões, ela fazia a denúncia na delegacia normal. E o ex-marido está preso, uma prisão preventiva de 30 dias que termina depois de amanhã. Ainda não foi feito o pedido a solicitação de prorrogação da prisão preventiva, que pode ser prorrogada por mais 30 dias apenas, mas talvez a delegada solicite esses novos 30 dias. Ela tem ouvido várias pessoas, a equipe da Rádio Nacional foi ouvida na semana passada, toda a equipe foi ouvida no inquérito, mas a gente não tem ainda nenhuma posição formal da delegada sobre o desenrolar do inquérito. Mas o suspeito número 1, sem a menor sombra de dúvida, é o ex-marido dela, né? Por agressões, por ameaças que ele vinha fazendo e várias outras razões, a gente leva a crer que realmente ele foi o mandante do crime. Bom, Braulio, acho que, claro, vocês estão acompanhando de perto todo o desenrolar, o inquérito e tal, mas essa ideia da conselheira eu acho interessantíssima. Então, se a gente puder, ou o Conselho, ou a EBC, fazer alguma movimentação nesse sentido, né, de criar, fazer uma homenagem nesse sentido na própria região, assim. Ah, é? Não pode, é segredo ainda? Não, depois a gente conversa. É ideia, né? Porque lá em Tabatinga, a gente tem a rádio, o prédio da rádio, e tem o prédio do transmissor, onde fica o transmissor de AM. O Nelson foi lá, ele conhece. Só que esse prédio antigamente a rádio funcionava lá. Quando a rádio saiu de lá, a gente tem uma estrutura que tem uma sala enorme, um salão, várias pequenas salas, e era uma ideia da Lana. Ela tinha essa ideia de transformar aquilo num centro cultural, da gente fazer uma reforma, né, no espaço e transformar num centro cultural e oferecer aquele espaço para a comunidade de Tabatinga. A gente agora está começando a pensar como transformar aquilo num centro cultural e de referência para a mulher Lana Micol. Então, essa é a nossa ideia de aproveitar esse espaço que a gente já tem lá e transformar exatamente nisso, conselheiro, num centro de referência e num espaço em que a comunidade possa usar isso para se organizar, para fazer suas reuniões, suas palestras, enfim, usar como centro de referência mesmo. Bom, terão, então, uma consultoria especializada aí com a conselheira Maria da Penha. Obrigado. Gente, muito obrigada. E Braulio, obrigada. E nossa solidariedade a vocês todos da rádio, tá? Mais alguém quer se manifestar? Bom, então, passamos direto à nossa pauta de fundo, vamos dizer assim, é nosso item da pauta, que são as manifestações pelo Brasil e a cobertura da EBC. Como subtítulo do nosso item, programação e condições de trabalho. Nesse momento de grandes manifestações, a comunicação pública certamente tem um papel fundamental a desempenhar. Por isso, nós pautamos esse tema para essa reunião. Estamos ouvindo as ruas também, não é verdade? Não é só o presidente Dilma, nós também estamos. Nós pautamos esse tema considerando sugestões e propostas dos trabalhadores da EBC, que chegaram a nós, por meio também da Eliane, né, e da própria Secretaria do Conselho. Nós temos, na realidade, 2 pautas aqui, mas que se relacionam diretamente. Uma diz respeito a como a EBC está acompanhando os eventos do ponto de vista editorial. E a outra, as condições de trabalho sob as quais os profissionais da empresa estão realizando este acompanhamento. Tivemos ao menos 2 profissionais que sofreram agressões e uma cobertura de atos em Niterói. É isso mesmo, né? Eu não sei. Além de outros relatos de integrantes de nossas equipes que ficaram expostos a situações de perigo em outros atos. Fizemos, inclusive, uma nota em solidariedade ao Vladimir Plotonov e ao Murilo Azevedo. Então, primeiro, eu queria ouvir os diretores Eduardo Castro e a diretora Nereide Beirão sobre como está se dando a cobertura da EBC, das manifestações, e qual a visão deles sobre esse processo todo que o país está passando atualmente.
Também, depois, queria ouvi-los sobre como a empresa está buscando proteger seus profissionais, em que medida as solicitações dos empregados estão sendo atendidas, etc., etc. Porque, mais uma vez, eu já falei isso aqui, para eles construírem uma comunicação pública pela qual este Conselho zela, precisamos zelar por eles também, pelos funcionários. Eduardo e Nereide. Bom, não sei se a Nereide quer fazer uso da palavra primeiro, ou se... Posso começar? Então, tá. Bom, antes e acima de qualquer coisa, é uma situação que também é nova para ser coberta, né? Também enseja uma... tem em si um grau de novidade pela intensidade, pela origem, né, das manifestações, pela forma que elas ganharam a partir da semana passada. E eu acho que todo esse cenário, né, toda essa novidade, colocar dessa forma, faz com que a cobertura também seja influenciada por esse cenário. Algumas premissas são fundamentais, que são as do jornalismo da EBC, calcadas no manual de redação que foi apresentado, ainda recentemente, ao povo brasileiro, não é? Muito embora já tenha sido discutido há mais tempo internamente na EBC. A EBC não pode tomar partido, a EBC não pode se engajar em manifestações, a EBC não pode dar a entender, mesmo que não faça, tentar ao máximo dar a entender que não tem alguma escolha, ou por A ou por B, e se alguém está certo ou se está alguém errado, mas sim deve abrir ao máximo, né, o seu espaço para que as várias correntes envolvidas e até mesmo as não envolvidas possam se manifestar e trazer as suas opiniões acerca daquilo que vem acontecendo. Da mesma forma, abrir os seus microfones, as suas câmeras, as suas lentes, para mostrar o que acontece. Fazer a dosagem da amostragem, né, da amostragem, é mais, eu vou chamar de simples, diante do cenário, por exemplo, na agência e no portal. Né, a transformação daqueles fatos que estão ali em notícia se dá de uma forma mais fluente, eu vou dizer assim, com o processo normal de feitura de notícias. O transmitir ao vivo, seja pelo rádio, pela televisão e também pela própria internet, é que traz aqui um componente em que é necessário que a gente exerça um cuidado em não dar de mais e não dar de menos, em dar a medida em que aquilo representa o peso que aquele fato tem na sociedade. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, que um volume muito maior de informações ao longo da programação, vou falar especificamente da televisão primeiro, a partir do dia 20, deixa eu pegar aqui, terça aqui, eu estou aqui meio perdido, a partir do dia 20, terça-feira, dia 18 de junho, perdão, a partir da terça-feira, eu tenho aqui alguns dados que eu solicitei que fossem levantados, e eles vão ser refinados, né? A gente vai ter segundo a segundo quanto foi colocado, mas já, pelo menos a grosso modo, para que o Conselho tenha uma ideia do que aconteceu. Na quinta-feira, dia 20, que foi o dia em que houve a manifestação talvez maior, eu não sei precisar assim, quantidade de pessoas, mas em tempo de exposição nos vários canais, que foi na quinta-feira, foi o dia que aconteceu o episódio lá envolvendo o Itamaraty. Nós fizemos, a partir das 5h40 da tarde, 8 flashes, com média de 4 minutos cada um.
até que às 20h40, nós optamos por entrar com o telejornal direto, antes do horário atual de 21h. No dia 21, nós fizemos 3 flashes pela manhã e 4 flashes à tarde, a partir das 6h, com uma média de 2 minutos cada um. No dia 24, 5 flashes a partir das 17h e também com uma média de 2 minutos cada um. Isto é muito, em termos de tempo, isto é mais do que nós fazemos habitualmente, hoje em dia, na nossa programação, cujos flashes jornalísticos à tarde são, numa situação, vou chamar de normalidade, se resumem a chamadas dos telejornais. Né? Além disso, a cobertura, evidentemente, que no Repórter Brasil ganhou um peso que nós consideramos condizente com aquilo que vinha acontecendo, e também os programas jornalísticos da programação regular da TV Brasil passaram a refletir a necessidade de discutir aquele assunto. No dia 19, o Brasilianas foi sobre o tema. Perdão, no dia 19, o 3-1 foi sobre o tema. No dia 24, o Brasilianas foi sobre o tema. No dia 25, o Observatório de Imprensa cobriu as manifestações da mídia, a cobertura das manifestações como aconteceu na mídia. No portal da EBC é que aconteceu também uma explosão de acessos muito representativa. Nós, hoje, dia 26, estamos fechando a marca de 2,5 milhões de visitantes únicos em junho, que é uma marca maior do que o habitual para o site, para o portal. E só como curiosidade, né, a PEC 37 é que foi o post, um post explicando o que é a PEC 37, que foi aquele que teve a maior quantidade de acessos. Especificamente sobre as manifestações de rua, no portal da EBC, a partir do dia 4/6, né, que foi quando apareceu a primeira matéria sobre o reajuste de passagens em 4 capitais, até às 19h de ontem, foram 341 notícias, 53 vídeos, 39 áudios, 38 galerias de imagens e 11 transmissões ao vivo, incluindo a entrevista coletiva do prefeito e governador de São Paulo e também o pronunciamento da presidenta Dilma, sendo que a imensa maioria dessas notícias que foram veiculadas no portal também foram veiculadas, tiveram como origem a Agência Brasil. Como curiosidade numérica, do dia 17 ao dia 23 de junho, nós tivemos no portal mais de 1,5 milhão de usuários únicos e 2 milhões de page views. Na Agência Brasil, para que se tenha uma ideia do salto de procura, no mês de maio nós tivemos 573 mil usuários únicos, 573, e no mês de junho, até às 18h de ontem, nós tivemos 912, ou seja, um aumento expressivo. Deixa eu ver se tem algum dado a mais aqui para eu colocar como informação. Eu estou aqui me detendo, evidentemente, nos dados numéricos. Eu acho que a gente fica completamente à disposição também para tratar do teor, do tom, dos assuntos, mas isso eu me coloco à disposição. Pois não? Essa é a tentativa, acho que... perdão, esqueci também esqueci dos dados da rádio aqui. O mais Isso foi só uma provocação. Então, só cabe aos historiadores. Mas a rádio fez também programas específicos sobre o assunto, né, os programas diários tratando do assunto, e especificamente na quinta-feira nós sacamos a programação normal do ar e fizemos uma grande rede com as emissoras da IBC e com emissoras que quiseram se juntar, né, nós ofertamos esse conteúdo. Foram mais de 2 horas, foi das 8, a partir do término da Voz do Brasil, até as 22 horas, que foi um dia em que, especificamente nas 2 cidades em que as rádios estão instaladas, 2 das rádios, né, que nós temos estão instaladas, o movimento nas ruas foi até mais tarde, que as cidades de Brasília e a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse eu não sei se a Nerei tem alguma coisa a acrescentar nesse tópico, mas... Não, eu só queria reforçar que a preocupação da gente, como todos fomos
surpreendidos pelo volume das manifestações, mas a gente se preocupou em noticiar, representar no noticiário esse volume de pessoas na rua. Então, a gente, apesar de flash, assim, cortando a programação de volume maior, a gente tenha começado a fazer a partir do dia 20, mas desde o dia 17 a gente fez inúmeras matérias, chamamos pessoas para o estúdio exatamente com essa pergunta que está acontecendo, né, de várias áreas. A gente trouxe estudantes, né, os líderes das manifestações, trouxemos historiadores, pesquisadores, né, Luiz? Trouxemos, tentamos pegar uma gama de pessoas para tentar explicar um pouco. A gente não tem as mesmas condições de trabalho, assim, a gente não tem, as emissoras todas acabaram usando muito o helicóptero, né? Tem à disposição helicóptero para cobrir as manifestações, porque as manifestações elas mudavam de rumo inexplicavelmente. A gente deu sorte, assim, na primeira manifestação em São Paulo Grande, naquele dia que a polícia foi muito violenta. A gente estava na Avenida Paulista, a gente ficou na Avenida Paulista, que era o meio ao vivo, a gente estava no meio da progressão da manifestação, ia ter uma manifestação de um lado, outra de outro. A gente entrou até o jornal ao vivo dizendo que as pessoas tinham passado por lá e tinham descido. Aí, no meio do jornal, as pessoas voltaram e a gente conseguiu, bem ali em frente ao MASP, deu uma confusão, a gente conseguiu entrar 3 vezes ao vivo durante o jornal, mostrando a manifestação, a polícia atrás dos manifestantes. Então, a gente conseguiu mostrar, e a gente fazia um esforço também para ter imagem. Isso a gente contou com a ajuda das parceiras, ter sempre imagem para mostrar, nem que fosse um pouquinho de imagem de cada lugar do país onde estivesse acontecendo, com as nossas limitações, né, que a gente não tem emissora em todo lugar, mas a gente tentou mostrar de todos os lugares. A questão da Agência Brasil também, a gente, na terça-feira, que a situação estava pior, a gente custou um pouco a receber o material. A gente passou um período muito difícil, porque a gente estava com um problema de telefonia lá na redação, né? A gente mudou e teve alguns problemas, e a gente não tem assim um equipamento para poder ter agilidade de transmitir foto e texto, né? Então, a gente teve uma certa dificuldade para receber esse material aqui, mas todo mundo se esforçou muito, correu, chegava de toda hora, você viu o repórter entrando correndo na redação, muitas vezes vieram a pé lá da esplanada até aqui, porque o carro não conseguia chegar, não conseguia. Então, assim, todo mundo se esforçou para colocar o material no ar, assim, para postar o material. Acho que a quantidade de matérias nesses 10 dias, foram 387 matérias na Agência Brasil sobre a manifestação, 387 nesses 10 dias, e a TV Brasil foram 28 no Jornal da Tarde, 48 no Jornal da Noite, em termos de reportagem, fora as entrevistas. Então, esse volume bem grande, assim, sobre o assunto. A questão dos funcionários, da segurança, assim, a gente não... O Vladimir, ele foi atingir, o Vladimir da Agência Brasil, ele estava cobrindo a manifestação em Niterói e ele se abrigou no terminal rodoviário, e ele é da Agência Brasil, mas ele tem um equipamento e ele tem o bom hábito de ir filmando as coisas, tirando fotografias, apesar daquele material até não ser utilizado ainda na agência. E ele, então, foi agredido pelos seguranças do terminal. Não foi diretamente relacionado à questão da manifestação. A gente não teve conhecimento, a direção oficialmente, de nenhum... Por exemplo, eu vi no clipe uma matéria do Sindicato de Jornalistas de São Paulo falando que tinha uma repórter que tinha sido agredida, mas, na realidade, ela não comunicou a ninguém a agressão. Ela falou que tinha passado uma bala de raspão. Eu acho que todo mundo sofreu, sim, com a tensão de uma cobertura dessa, que é muito tensa mesmo, é insegura, e tem a questão dos gases, né, do gás lacrimogêneo, tudo que atinge as pessoas, e o risco de atingir. Mas ninguém chegou a ser atingido por bala de borracha, nenhum profissional da IBC. Não houve nenhum momento que alguém dissesse assim: olha, nós estamos querendo tirar
nós precisamos tirar o link daqui, e a gente tenha dito, fiquem. Inclusive, teve um funcionário que colocou isso no Facebook, ele não é verdade, a gente falou com ele, quem que tinha orientado, assim, ele inclusive falou que se desculpou assim porque não houve e nem nunca vai haver, assim, jamais a gente vai dizer para um funcionário, fala assim, olha, arrisque sua vida, apesar da gente saber da importância da notícia, jamais, você não cuide da sua segurança, fique aí. Não houve, a gente teve um dia que a gente foi muito prejudicado em São Paulo, porque a gente estava também com o link lá na Avenida Paulista. A repórter entrou falando até assim, ela ligou a luz, ela entrou para fazer a chamada do jornal, ela falou assim, a gente está querendo... Aí, contando o que estava acontecendo, ela falou assim, aí as pessoas viram a luz, começaram a gritar, fora Rede Globo. E aí ela falou assim, eles estão dizendo, ela disse no ar, eles estão dizendo fora Rede Globo, mas não estão tratando da nossa emissora. Ela disse isso no vivo. Elas não estão tratando da nossa emissora. Mas eles não existe essa história de não estão tratando dessa... Eles não vão identificar o que é. Então, essa mesma repórter, essa mesma equipe, falou, eles não estão pressionando. Então, falou, sai daí. Ela pegou o metrô, saiu assim, pegou o metrô, e a equipe voltou para a emissora. A gente teve uma dificuldade imensa, porque esse equipamento, esse link, ele, além de entrar ao vivo, ele gera o material que foi gravado. Então, não tinha como gerar esse material que foi gravado. Indo de metrô ou indo com dificuldade para chegar na emissora, sobre o que tinha acontecido em São Paulo aquele dia, a gente conseguiu dar, no final do jornal, uma nota coberta, que a gente chama, que foi narrada até pelo Florestan, da redação do que tinha acontecido, as imagens que foram possíveis. Mas, então, assim, a gente fazia um esforço imenso para dar a informação, mas nunca arriscando ou pressionando nenhum funcionário a trabalhar sem segurança. A gente não tem, por exemplo, questão de máscara de gás, a gente nunca... Evidente, a gente não tem máscara de gás na emissora, né? Na empresa. Porque ninguém vai imaginar, assim, é uma coisa nova. A gente tem colete à prova de balas que as pessoas... no Rio de Janeiro, né? Que as pessoas passaram a usar. Mas, assim, não é fácil para uma emissora pública comprar uma máscara de gás na loja da esquina, como as empresas privadas fazem, né? Então, assim, eu acho que as questões, surgiram novas questões que vão ter de ser providenciadas, vão ter de ser resolvidas, mas que são novas. Então, assim, o que a gente... eu, inclusive, falei com o representante dos empregados que conversou comigo, eu falei, olha, você pode ter certeza que nunca na minha vida profissional, eu nunca fui uma chefe, falei, olha, vai fazer alguma coisa que vá contra seu direito, a sua vontade. Então, assim, é só isso que eu queria dar segurança de que não houve, em momento nenhum, nenhuma questão relacionada a isso. Eu queria sugerir, aí, Nereide, com base nesse teu depoimento, eu acho tudo bem, é coisa nova, então eu acho que tem que treinar, fazer um treinamento para esses repórteres novos. Assim. E uma outra questão é de fundo. Por que a imprensa está sendo atacada, né? Por quê? Pois é, eu sei. Mas, assim, por que a Rede Globo está querendo, quer dizer, até imagino, mas por que ele está tendo que esconder microfone ou o logotipo da emissora, né? Cobertura de edifício. De helicóptero. Pois é. Pois é. Mas eu acho que isso é uma pauta muito interessante para todos nós aqui, na verdade. Né? Mas eu queria sugerir fortemente que fizesse treinamento, então, agora, né, para os funcionários na ilha. Já existe, Ana, já existe, assim, uma oferta esparsa de treinamento a ONU, por exemplo, dá, as Forças Armadas, às vezes, oferecem, as polícias militares também oferecem treinamento para circunstância perigosa, vamos chamar assim. Às vezes é cobertura de guerra, tal. A gente pelo menos sempre que nós sabemos, e nós temos com funcionários que já passaram por esse treinamento. O chefe da fotografia, por exemplo, da Agência Brasil, fez recentemente no Rio de Janeiro. Eu me lembro no período em que se tinha uma frequência maior de idas ao Haiti, isso foi ofertado aos funcionários, né? Então, não é uma oferta diária, não é algo que tenha... Eu sei, mas eu acho que assim, nesse momento específico, assim, e surpreendente, eu acho que tem que, assim, vamos fazer para todos, né? Toda empresa privada faz, assim. Palavra com a Eliane. Você pediu palavra?
Vou abrir a lista de inscritos. Em relação a esse ponto, eu concordo, de fato, é surpreendente, é novidade, pegou todo mundo de surpresa. Mas essa questão da segurança, bom, que seja de surpresa, mas que seja construído, né, a partir daí. Então, e a construção, eu acho que ter uma política e ter encaminhamento do que se fazer em caso de risco é fundamental. Então, assim, não pode deixar acho que não pode ficar a cargo, né, do editor mais ou menos sensível. Tem uma política que é definida, uma política da empresa adotada em relação a esses momentos de crise. Porque o relato que se tem é assim, que quando o editor mais sensível vira e pergunta, não está tudo bem aí, estou preocupado com a sua segurança. Então, se você está bem, não fique, não se exponha. Mas há relatos também de gente que fica, não, fique aí até o final e não tem problema você estar cheirando gás lacrimogêneo. De fato, é chocante essa relação com o comercial, a comparação, de novo, com a empresa, com o padrão comercial, porque todo mundo estava trabalhando, estava indo para a rua com seguranças contratados e, minimamente, com máscaras, né, de gás lacrimogêneo. E não sei se, de repente, um cartão corporativo que facilita acesso a pequenos consumos não teria resolvido isso se estivéssemos mais atentos. Então, enfim, acho que, de repente, uma política para consertar faz parte do acordo coletivo, garantir a segurança do trabalhador, faz parte. São Paulo, por exemplo, não tem colete à prova de balas, temos que lidar lá com o PCC, né? Então, enfim, mas é isso. Acho que faz parte de melhorar. Um momento, assim, que aproveite para frente. A outra questão que eu queria discutir um pouco é também da lógica, enfim, do que se entende do centro das atenções dentro do discurso nosso, né? Esses números todos foi um esforço, né, para conseguir, assim, aí que as equipes, todo mundo trabalhando enlouquecidamente para dar conta do factual, né? Assim, claro que tem um anseio para que se vá para além do factual, mas assim, mal consegue cobrir o factual. E aí, por trás desses números, pegando lá a Praça de São Paulo, que é a que eu conheço de perto, a equipe, a agência inteira tem 9 pessoas, contando com o chefe de reportagem, que não consegue cobrir o espaço inteiro. Né? 9 pessoas, e repórteres que se revezavam, assim, então dá pouco mais de 2 repórteres por turno. Imagine o que é cobrir um movimento como esse em São Paulo e ter 2 repórteres por turno. Né? Assim, você não consegue nem ter um editor. Na verdade, fica um trabalhando como editor branco, né? Porque não tem editor em São Paulo. Então, você trabalha como editor branco. Significa que você tem uma pessoa na rua para acompanhar uma mobilização que cobre a cidade inteira. Não acho que consiga. E acho que é um momento crucial em que mostra como que, se você pegar a equipe que tem hoje na agência, são 69 pessoas em Brasília. Em São Paulo, com 11 milhões de habitantes, são 9 pessoas. Um fotógrafo. Se pegar o dia em que houve o quebra-quebra na prefeitura, foi na terça-feira, nós não temos, a Agência Brasil não tem uma fotografia, uma imagem daquele momento, porque o fotógrafo entrou de manhã, porque, afinal, ia ter uma coletiva do Haddad, então ele não ia ficar até a noite. Então, assim, não conseguimos ter imagem. Isso, eu acho que faz parte, inclusive, do pensar o que é o centro da informação, o que está no foco dentro da empresa. Para mim, é marcante entrar no banco de imagens da empresa, banco de fotografia, e clicar a palavra trabalho, e o que vem é o ministro do Trabalho. Aí, depois, lá no final, depois de algumas páginas, então, e isso, nesses números, acho que por trás desses números, você pega lá o Daniel e o Bruno, que estavam lá na agência cobrindo isso no turno da noite, eles chegaram a produzir 8 matérias juntos. Então, assim, houve um esforço para conseguir dar conta do factual. Mas fica difícil competir depois de mostrar a mobilização, as 8 os 2 sozinhos cobrindo, e depois ver aqui em Brasília a matéria cobrindo a fala do ministro da Justiça, a fala da CDH, enfim, todas as falas dentro dos ministérios, assim, o poder está super representado. Então, isso mostra, acho que é importante, e acho que é uma reflexão importante do que é a comunicação, onde que está o centro da comunicação. Quantos repórteres de rua tem em São Paulo, assim, que vão para a rua? Da agência?
Da agência são 8. Quantas câmeras tem lá? Câmeras não. Câmeras, equipes tem mais. Equipes de televisão tem mais. A equipe de televisão é bem representada, tem uma boa estrutura. Você está falando do rádio. Estou falando de rádio, não tem repórter. Rádio não tem repórter. As entradas, que a rádio teve, de fato, um esforço super interessante, que colocou em rede, é super válido, mas de São Paulo entrou com uma editora da Rádio Agência que estava na manifestação e falou assim, não, eu me voluntario e vou trabalhar, porque este é um momento, para mim, importante enquanto jornalista. Mas ela não tinha repórter de rádio para garantir essa cobertura em São Paulo. Então, acho que é importante refletir, acho que é crucial, num momento como esse, para pensar onde a empresa, onde a comunicação se olha e se coloca. Ana, eu posso esclarecer com relação a essa questão da agência? Claro. São Paulo, a Agência Brasil é uma agência que era da Radiobras, se tornou pública e existe um investimento, e ela é de Brasília, ela nasceu aqui em Brasília. Nesse volume de pessoas que ela considera, tem repórteres, todos os editores, porque a agência é editada aqui, os fotógrafos e o pessoal de laboratório, que trata as fotografias aqui em Brasília. Então, esse número não é assim, repórteres com repórteres, 40, sabe? Não dá para comparar. São 9 pessoas novas que a EBC, quando foi criada, colocou em São Paulo. Esse fotógrafo foi recentemente contratado e está indo mais um fotógrafo, a partir do concurso, que está indo para São Paulo também. Então, assim, é pouca gente? Mas não é uma questão assim parecendo que porque oficial, é Brasília. Não é? E nesse volume de matérias também, eu posso até levantar um número de matérias oficiais